Seja bem-vindo ao programa Querigma na TV, o grupo de oração na sua, na minha casa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, Renata, seja bem-vindo a todo o Ministério de Música. Desejo recordar algo muito interessante que a palavra de Deus diz. Ela diz lá no Antigo Testamento que toda a criação, Renata, toda a criação está cheia da glória de Deus. A criação, os animais, o céu, o mar, o oceano, tudo está cheio da glória de Deus. E sabe o que isso significa? Significa que nós, a Renata, os meninos aqui, cada um de nós somos convidados a louvar a Deus. Meu irmão, talvez você não tenha muito hábito de louvar, mas isso não importa. Deus, ele está ansioso por receber o seu louvor. Então nós vamos começar aqui e você pode aí pegar o jeito, é só você abrir os seus lábios, calmamente, livremente. Às vezes você pode fechar os olhos, mas é algo bem simples. Você vai começar a dizer: Jesus, eu te louvo pela minha casa. Jesus, eu te louvo pela minha família. Jesus, eu te louvo pelo meu emprego. E aí você vai continuando. É um exercício. Vamos tentar? Você fecha os seus olhos e você começa a imaginar as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. E aí você começa: Senhor, eu te louvo pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua misericórdia. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade derramada em nós. Senhor, nós te louvamos por esse programa da TV. Nós queremos, Senhor, te louvar. Nós te bendizemos pela nossa saúde. Meu irmão, louve a Deus pela sua saúde. Louve a Deus pelos amigos, pelo sol. Louve a Deus até mesmo por aquele trânsito que você pega quando você está saindo da sua casa. Porque toda a criação está cheia do louvor e da glória de Deus. E nós vamos cantar uma canção agora muito fácil, que também nos ajuda a entrar nesse ritmo de louvor, esse ritmo de um coração agradecido a Deus. Vamos lá? Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. E agora, às vezes, nós não temos muito hábito de também agradecer a Deus. Sabe por quê, Renata? Pelas nossas dificuldades. Talvez você está com uma enfermidade no seu corpo, no seu sangue, em algum órgão. Talvez você está desempregado, você que nos assiste agora. Talvez você está num processo de separação. Eu quero recordar você que Deus é digno de receber o louvor, mesmo na dificuldade. Eu sei que é difícil, mas eu também convido você a dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Senhor, até por essa dificuldade. Vá louvando a Deus por aquilo que você também tem passado de ruim. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade. Nós te louvamos, Senhor, talvez até mesmo por essas enfermidades que nós trazemos em nós. Nós te louvamos, Senhor, pela falta de dinheiro, porque o Senhor é soberano e o Senhor é um Deus provedor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pelos momentos de desemprego, pelas dificuldades que cada um tem. Bendito seja o teu nome. E vamos cantar esse refrão novamente, pensando que você possa pensar aí nas dificuldades que você tem,
E você, apesar delas, de cada uma delas, você vai louvar a Deus. Vamos cantar novamente, agora pelas nossas dificuldades. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, irmão. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, te glorificar como sendo o Deus da nossa vida, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos dá o Espírito Santo para nos santificar. Esse Espírito Santo que vem para iluminar a nossa vida. Esse Espírito Santo que vem para nos transformar. Esse Espírito Santo que vem para modificar aquilo que precisa ser mudado. E eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, que até mesmo nem sabe como clamar a presença do Espírito Santo. Mas nessa alegria, nesse louvor que nós louvamos ao Senhor, nessa alegria, mesmo nas dificuldades que nós louvamos ao Senhor, também clamar esse Espírito Santo, sendo alegres. Espírito Santo, vem sobre nós, vem Espírito Santo sobre a nossa vida, vem Espírito Santo de Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas machucaduras, sobre as nossas atitudes, Espírito Santo, e vem nos transformar. E nós já vamos nos preparando, meus irmãos, minhas irmãs, com essa canção, pedindo que Jesus nos dê o Espírito Santo para transformar aquilo que precisa ser transformado, para modificar a terra do nosso coração. Se você está aí meio desanimado, levanta, fica de pé. Toma postura mesmo de santidade, de mudança de vida. Se você está entristecido, peça ao Espírito Santo. Dá-me alegria, Espírito Santo. Dá-me alegria que eu preciso para continuar. Eu quero viver contigo, Espírito Santo. Permaneça comigo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vamos cantar e nos alegrar no Espírito.
Eu não sei o que você tem vivido, mas o que eu sei é que você precisa do Espírito Santo para te ajudar a caminhar, para te ajudar, né, a conduzir a sua vida. Não entristecido, mas seguindo em frente, com a moção do Espírito Santo. Uma vida transformada, reanimada pelo Espírito Santo. Por isso clame, meu irmão. Por isso clame na sua vida todos os dias. Desde a hora que você acorda. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu coração, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos que têm me lançado longe de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, na minha família, na minha casa. Reestrutura o meu lar. Vem, Espírito Santo. Atinja-me nesse momento, Espírito Santo, e transforma todo o meu ser. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre as minhas atitudes, sobre todo o meu dia, sobre toda a minha vida. Vem, Espírito Santo, e me faça um homem e uma mulher nova, revigorada em Ti, Espírito Santo. E nessa certeza do Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo já está aí na sua casa, onde você está, no seu trabalho. O Espírito Santo já te visitou e Ele permanece contigo. E nessa certeza desse Espírito que permanece contigo, nós queremos convidar o nosso irmão Valquírio. Ele que vai trazer a palavra de Deus para nós. Palavra do Senhor. Deus te abençoe, irmão. Amém, minha irmã. Amém. Jesus está vindo pela segunda vez. Isso é uma promessa que Ele mesmo vai nos dizer. Quero convidar você a tomar comigo a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8 seguintes. A palavra de Deus que nos alimenta e que nos norteia para que isso que aqui vamos viver nessa hora, para que aquilo que o Espírito Santo, que os meninos acabaram de clamar agora, que nós clamamos agora, possa de fato selar no nosso coração isso que vamos vivenciar nessa pregação. Quero convidar você a refletir comigo essa palavra que está na segunda carta de Pedro, segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 8 seguintes. A palavra de Deus diz assim: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Irmãos, nós precisamos de entender que Pedro, ele vai anunciar a segunda vinda de Jesus. Ele vai anunciar esse Jesus que quer nos encontrar vivendo a luta constante pela santidade. É tempo que nós temos, é um tempo em que nós cristãos somos chamados a adentrarmos essa proposta que Pedro vai nos dizer. Irmãos, é o tempo da graça, porque Pedro vai nos dizer que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós temos que entender que viver a esperança, viver a graça de esperarmos pela vinda de Jesus é, antes de mais nada, para nós, tempo de Kairós. É tempo de nós termos o desejo de que Jesus venha, Maranatá, venha, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós às vezes ficamos perguntando, mas Pedro já dizia isso há mais de 2000 anos e até agora Jesus não voltou. Irmãos, nós não devemos de ficar presos àquilo que às vezes as pessoas colocam em cima de nós. Nós não precisamos de nos prendermos àquilo que as pessoas estão colocando sobre os nossos ombros. Porque a palavra de Deus, ela é clara, Jesus virá. E Jesus virá em um momento em que nós, às vezes, não estamos esperando. Às vezes nós vamos questionar, mas e o quanto já está havendo de degradação? Porque a palavra de Deus lá em Lucas vai nos dizer que haverá filhos contra pai, pai contra filhos. Haverá tormentas nos mares. Irmãos,
Jesus está vindo. O glória, e que Ele venha mesmo, e que Ele nos encontre desejosos da sua presença. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de nos preparar. Nós precisamos de desejar viver ocasiões de céu enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Porque às vezes nós ficamos vivendo uma fé totalmente apática, uma fé totalmente de conveniências, enquanto aguardamos Jesus. Uma fé que não nos causa arrependimento, uma fé que às vezes não nos causa mudança de vida, mudança de comportamento. Faz necessário termos uma decisão, faz necessário nós optarmos pela promessa de Jesus. Jesus está na nossa vida e Ele precisa de voltar. E a palavra de Deus aqui no versículo 9 vai dizer: ao contrário, quer que todos se arrependam. O Glauber dizia na hora que ele estava aqui conduzindo esse momento de louvor: será que nós temos aprendido, será que nós temos conseguido louvar a Deus pelos nossos sofrimentos, pelas nossas angústias? Quantas mágoas nós guardamos em nosso coração, quanto ódio, quanto medo de se libertar dessas amarras que o mundo tem condicionado todos os dias nós vivemos isso. Às vezes nós chegamos em casa e ligamos outro canal e, infelizmente, nós contemplamos desgraças dentro de nossas casas. São apologias que são feitas a uma série de coisas que não coaduna com aquilo que é a promessa de Jesus, da vinda de Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que entender que 1000 anos é como um dia na presença do Senhor e um dia como se fosse 1000 anos. Nós precisamos de nos organizar aqui dentro de nós. Nós precisamos ter a coragem de nos organizarmos aqui dentro para que Jesus possa vir, para que Jesus possa voltar. E, infelizmente, muitas vezes, nós estamos levando essa espera em relação a Jesus pelas coxas. Me desculpe, mas essa é uma verdade. Nós estamos totalmente indiferentes a tudo isso que Pedro vai nos dizer nessa palavra. Irmãos, Jesus, Ele quer que nós nos arrependamos. Jesus, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que eu me perca. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que o seu padre, que o nosso bispo, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Porque Jesus Cristo, Ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. E aqui a palavra de Deus vai dizer: o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, porque é Jesus que prometeu. É Jesus que está nos dando essa certeza de que Ele voltará. E nós precisamos de aguardar a vinda do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, um cristão que aguarda a vinda do Senhor Jesus tem que aguardar com o coração convicto de que o Senhor pode vir a qualquer momento, aguardar com alegria, esperar com alegria esse momento em que o Senhor virá. Por isso eu quero convidar você, organiza o seu coração, prepara o seu coração, porque nenhum de nós que estamos aqui, o ministério, quem está tocando, nenhum de nós que pertencemos a um grupo de oração, que fazemos parte às vezes de uma pastoral, nenhum de nós somos melhor do que ninguém. Mas Jesus voltará para mim, para você. Jesus voltará para as prostitutas. Jesus voltará para o viciado em drogas. Jesus voltará para todos. E nós precisamos de nos organizar. Todos nós precisamos de nos organizar. E às vezes, o organizar que cabe a mim, que cabe a você, é ter a coragem de dizer para aquele que está mais próximo de nós: Jesus precisa de ser o Senhor da sua vida. Por isso eu quero convidar você nessa hora a refletir e a repensar o que precisa de ganhar um novo sentido na sua história, de ganhar um novo sentido dentro da sua vida, do seu coração. Quais têm sido os momentos de perdão que você não tem conseguido liberar? Quais têm sido os momentos de perdão que você não tem conseguido realizar entre você e os seus, a sua família? Volta, Jesus. Volta, Jesus. O Senhor precisa de voltar. O Senhor
O Senhor precisa, mas Ele está com paciência, diz a palavra. Ele tem paciência para que nenhum de nós se perca. Porque Ele está desejoso de te encontrar puro, vivendo a luta pela santidade. Meu irmão, o Senhor virá. O Senhor virá. Vamos cantar isso, irmãos. Desejando que o Senhor venha, né, Gutemar? Não é isso, Cezinha? Mas que Ele venha mesmo, literalmente. Meu irmão, não tenha vergonha, não. Se você quiser nessa hora, fala para o seu coração, volta, Jesus. Volta a ser o Senhor da minha vida, a ser o Senhor da minha casa, do meu coração, dos meus anseios, das minhas preocupações. Volta, Jesus. Volta, Senhor, a ser aquele com quem eu possa contar, não apenas nas horas de aflição, mas volta, Jesus. Canta, meu irmão. Deixa brotar. Deixa essa canção ser uma oração. Mas o Senhor virá. O Senhor, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. A santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Isso. A santidade da minha vida, peço o Senhor, Ele logo virá. Peça isso, mas o Senhor virá. Canta, igreja. Canta, meu irmão. Peça ao Senhor que volte na sua vida. Não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, santo, pois Deus é santo. Da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Olha, intimidade com o Espírito Santo para desejar a volta de Jesus. Não é isso, minha irmã? É isso. Enquanto você pregava, eu escrevi: Jesus precisa de ser o Senhor da sua vida. Quantas vezes a gente pega o nosso coração, coloca lá 10% para Jesus, 20% para o nosso trabalho. Isso tudo ainda, 10%? Ela é muito generosa. Viu? 20% para o trabalho, 20% para a família. Vai distribuindo, né? E fica lá no cantinho. O resto é para as mágoas, para os rancores, né? Falta de perdão. Para o Tanta dinheiro, coisa, né, Natal? E assim, vai. Mas o Senhor precisa voltar. Precisa ser o dono do nosso coração, da nossa vida. O Senhor precisa. Ele está lá batendo na porta e só você pode abrir. Porque a porta do coração, como que ela é? Ela só tem a maçaneta do lado de dentro, viu? Só nós podemos abrir. Então deixa Jesus. Deixa Jesus vir no seu coração novamente. Encher o seu coração. Deixar ele transbordando. E aí todas as outras coisas vão ser supérfluas quando ele tomar conta do seu coração. Amém? Nós queríamos agradecer o Valquir, que veio aqui trazer essa palavra. Essa palavra de consolo, né, Valquir? De esperança, de coragem e de fé. Porque o Senhor virá. E precisamos de nos atentar para isso, né, Luciano? Porque às vezes nós ficamos fazendo da igreja um lugar como se não tivesse eventos sociais. Igreja não é lugar de apenas ser evento social. É lugar de nós nos encontrarmos e em comunidade refletirmos sobre a vida de Jesus. Abastecermos da graça. Enchermos da graça. A igreja é lugar de enchermos da graça para ter a fé e a esperança de que o Senhor vai voltar. A santidade de vida. E nós queríamos agradecer a você que ouve esse programa, que nos ajuda, que colabora conosco. Precisamos de você, meu irmão e minha irmã. Estamos reativando uma web rádio que
que tem o nome divinaradio.com.br. Acesse. Lá tem pregações, música, palavra de Deus. E música boa, né, Luciano? Música de qualidade, viu, gente? Boa. www.divinaradio.com.br. Isso aí. Acesse. Precisamos da sua colaboração para que essa rádio continue 24 horas no ar. Se você acordar de madrugada, Divina Rádio, www.divinaradio.com.br. Vai lá. Lá você vai encontrar uma palavra de consolo, na esperança de que Jesus virá. E precisamos da sua colaboração. Se você deseja colaborar conosco, 3234-2126. Vou virar de costa aqui, ó. Ser amigo do Querigma. Quer ser amigo do Querigma? Quer uma camiseta dessa para você divulgar? Ligue para nós, 3234-2126, e levaremos até a sua casa essa camiseta. Precisamos da sua colaboração. E o Senhor Virá. Que a santidade de nossa vida apresse o Senhor. Viva a luta pela santidade. Amém? Deus abençoe você. Procure um grupo de oração e não deixe de frequentar a Santa Missa. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas o Senhor virá, Ele não